Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto. Hoje nós vamos aguardar a Bruna Drummond, ela que vai trazer pra gente um pouquinho do conhecimento dela sobre a psicologia sistêmica e a constelação familiar. Fiquem aí, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Vinícius. Vamos aguardar a Bruna entrar pra gente poder falar um pouco sobre essas formas de tratar, essas formas de olhar o ser humano, que é a partir da psicologia sistêmica. Bruna entrou? Cadê Boa noite, você? Georgia. Achou! Entrou. Estava fazendo uma pequena introdução, aguardando você entrar. E então vou começar a introduzir o assunto, tá, Bruna? Seja muito bem-vinda ao Instituto Afeto, pois você já faz parte desse lugar. Mas hoje, Obrigada pela nesse oportunidade de espaço, estar aqui. é isso. E hoje, nesse espaço do Instagram, do Instituto, trazendo um pouco desse conhecimento que é seu sobre psicologia sistêmica, sobre a constelação familiar, como ela nos auxilia, né, nas mediações de conflitos familiares, de uma forma doce e afetuosa, que é a sua maneira também de ver, a sua maneira também de se colocar. Então, tá com você a palavra, Bruna, para poder contar um pouco sobre isso que você faz e que ajuda tantas pessoas. Obrigada, Georgia. É, é interessante porque o afeto está sempre presente na gente, na vida da gente, e ele está Sim, presente, inclusive, na Constituição Federal, como um direito de todos. Então, em qualquer segmento que a gente atua e que a gente trabalha, sempre, a gente sempre esbarra na importância do afeto, né? Na vida, na formação do ser humano. E, de certa maneira, não poderia ter seguido um caminho diferente. Acabei me inspirando aí na Laura também. E mesmo seguindo o caminho jurídico, eu me deparei com aquele perfil mais clássico do direito, algo muito conflituoso, de litígio. E num primeiro momento isso não fez nenhum sentido para mim, Jorge. E foi Hum, quando eu conheci então a mediação e logo em seguida a constelação. E eu percebi que ali existia, né, um olhar de harmonia, um olhar respeitoso, um olhar sem julgamentos, né, para as sim, partes, para as histórias das pessoas que estão ali vivendo um momento difícil, né? E que ali a sim, gente é apenas um facilitador, a gente está ali apenas para facilitar, contribuir, porque eu falo que as partes é que são protagonistas, né, dessa sim, solução. sim. Então, conheci esse outro direito que até então eu não conhecia, que é algo, acredito, de certa maneira novo aí no mundo jurídico, Uhum. fez muito sentido para mim. E acabou sendo, tornando então um propósito de vida, que é esse olhar então sistêmico, esse olhar da mediação. Olha, eu entendo que é um uso, é uma ferramenta para uso, né, para que a gente possa, então, transformar vidas, Bruna. Eu acho que a palavra, né, ela começa justamente a sua fala. Hoje ela começa falando sobre transformação de conflitos e padrões familiares. Como essas Exatamente. transformações elas se dão, como essas transformações elas acontecem a partir do reconhecimento, que aí eu já vejo como o uso da constelação familiar na transformação desses conflitos, porque é por meio da constelação é que você faz esse reconhecimento de padrões, e a partir do reconhecimento dos padrões, a gente tem a oportunidade de utilizar da psicologia sistêmica para poder transformar, não é isso? É isso mesmo. Jorge, quando a gente fala de advocacia, a gente tem um olhar, né, de mais de litígio. E o que Uhum. que acontece? A mediação é uma técnica usada na advocacia, mas de um outro olhar, né, sobre um outro ângulo, onde a gente começa a perceber que do outro lado também tem um ponto de vista da outra parte. E que não existe quem está certo ou quem está errado. Eu falo muito que
No meu dia a dia hoje eu vejo que existem três direitos. O direito que está na lei, o direito que a parte olha e fala, eu tenho direito a isso. Uhum. Isso também é um direito para ela. E o direito sistêmico, que é o direito com o olhar da constelação. Então a arte está aí em juntar os três direitos e facilitar com sabedoria, com as técnicas adequadas, né? A mediação. E fez muito sentido para mim o espaço que vocês construíram, né? Voltado para as famílias, para as crianças, porque a gente sabe. Eu fiz curso esse final de semana, eu estive com a Nuran, a roteirista da série Uma Nova Mulher, a roteirista da Turquia. E foi muito, me tocou muito o encontro com ela. Eu tive alguns momentos em conversas particulares com ela. O que me tocou muito no curso dela, o que que ela trouxe para a gente? Ela ensinou a gente a construir a nossa história com um olhar sistêmico, criando realidades diferentes. Mas ela trouxe algo muito bacana, que ela trouxe que todo drama tem um conflito. E que sem conflito não existe ação. E que sem ação não existem pessoas. E que sem pessoas não existem histórias. E sem histórias não existe um roteiro, uma história de vida. Aí ela termina assim, né? Que conflito é vida. E aí ela pergunta a gente no final. Então, se a gente acorda num dia, a gente não tem nenhum conflito, eu fui primeiro a levantar a mão e respondi. Na minha opinião, a gente está pronto para morrer, né? Se a gente não tem nada que a gente almeja, que a gente quer mudar, o que a gente quer conquistar, então tudo acabou. Então, o conflito ele não é só negativo, né, Georgia? O conflito são sonhos, são buscas, são pontos de vistas diferentes. E desde que isso não esbarre no próximo, tá tudo bem. E quando isso esbarra no espaço do próximo, em que as relações ficam conturbadas, aí Uhum. nós estamos aí para poder estar auxiliando as famílias, né, em fazerem, né, nos processos de divórcio, enfim, todos esses processos que já são doídos o suficiente para que a gente permita, então, que isso seja conduzido de uma maneira tão litigante como é o tradicional no Brasil. Você falou, eu fiquei pensando aqui assim, olha só, a psicologia, né, enquanto ferramenta para lidar, o que que é o conflito? O conflito não de uma forma negativa, mas o conflito enquanto aquele lugar aonde eu paro para pensar, onde eu paro para enxergar. E aí eu fui além, Bruno, na minha cabeça foi além, pensando assim, neuropsicologicamente, a gente entende que o conflito ele existe a partir do momento que existe uma mente e existe uma realidade. Então, a minha mente, ela tem o jeito dela de pensar, ela tem o jeito dela de funcionar, ela tem a maneira dela que ela aprendeu, porque a gente aprende a se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, a partir do momento que a minha mente está aqui, e eu olho para a realidade e essa realidade não condiz com o que eu quero, não condiz com o que eu aprendi, não condiz com o que eu gostaria. Aí o que que eu faço? Eu digo assim para os meus pacientes: a gente constrói uma coisa chamada expectativa. A expectativa é a cola que a gente inventa para colar o que eu quero na realidade. Porque a realidade é a realidade, a realidade é só uma. Não tem todo mundo que tem olhos para ver, ver. Exato. Aqueles que ficam aí conjecturando, quer dizer, criando formas de colar aquilo que eu quero na realidade, cria conflitos, porque esses conflitos, esses que eu estou dizendo, são esses conflitos internos, porque eu não vejo na realidade aquilo que eu desejo que apareça. E isso realmente traz um montão de conflito, que é o que a gente vem aqui para o consultório resolver. Porém, esses conflitos, eles vão para além daquilo que é só eu. Eles também vão se estender para as minhas relações Relações interpessoais a partir do impessoais. momento. Aí eu vou entrar com a parte neuropsicológica mesmo, estava tendo a parte psicológica, neuropsicológica, que é aonde eu vou lá nas minhas memórias, lá na minha amígdala, lá na entrada, né, do meu sistema lá do hipocampo, aonde fica tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu chamo de traumático, tudo aquilo que aprendi, né, de passado, de construção, fica ali como sensações. Então, existem pessoas enquanto realidade, enquanto a gente diz ambiente, que engatilham em mim, que provocam, né, em mim esse retorno, a gente chama lá em psicanálise, esse retorno dessas memórias, e assim eu começo então a projetar, a colocar no outro, que é a minha realidade daquele momento, eu coloco lá no outro aquilo que é meu, da minha história, da minha vivência, porque
parece, não é igual, mas parece. E aí eu coloco no outro essa minha expectativa, que é lá a minha tentativa de colar o meu com o do outro, tento fazer essa cola, e isso acaba dando em conflito. Então, Conflito. existem conflitos que são internos, que é a minha tentativa de colocar na realidade o que eu quero, e existem conflitos que são externos, que vão existir porque eu vou tentar colocar na minha relação com o outro aquilo que também é meu, só que não faz parte do aqui e agora, mas faz parte daquilo que me constituiu e que está dentro de mim e que faz parte também da minha pessoa. E aí eu entendo que a psicologia sistêmica, ela vem tentando organizar esse, né, um olhar para esses conflitos entre o eu e o outro, esses conflitos entre aquilo que eu me constituí e fico tentando colar no outro, e o outro, da mesma forma, também se constituindo, e aí, quando há um encontro dessas expectativas, só que esse encontro não é um encontro legal, por quê? Porque não é real, eu posso fazer coisa, Oh, meu Deus, meu ficou celular, meu lindo. celular é ótimo. Ficou Quando há um encontro, lindo. aqui embaixo, quando há um encontro e a minha expectativa não cola no outro, a expectativa do outro não cola em mim, aí E a gente aí, quantas cria sentenças terão, conflito. existirão? Quantas sentenças no judiciário existirão e não atenderão às expectativas das É partes? isso, é E aí isso, é isso. basta ter um bom advogado, porque ele vai descobrir o recurso necessário para estar reivindicando o que o cliente acredita que ser direito seu. Mas se a gente volta e trabalha isso aqui dentro das partes, talvez elas consigam conquistar essa paz, né, Georgia, de uma Isso. maneira mais sólida, porque ela é para sempre. E tudo isso que você trouxe, eu estou estudando hoje no patchwork. E tem sido para mim uma descoberta maravilhosa esse trabalho de patchwork, esse estudo mesmo. Estou bem iniciante, mas estou muito encantada. Porque é isso, é descobrir o que que é meu e por que esbarra, por que que me conecto com o outro, por que que eu permito que o outro me atinja com alguma coisa, o que que é meu ali. Porque eu só posso ser responsável porque é meu. E é esse trabalho que eu facilito nas constelações, seja constelando, né? Ou seja, na minha condução numa mediação na hora de atender esse cliente. Porque eu falo que a constelação, ela é uma técnica terapêutica, sim, mas ela é mais do que isso, ela é um estilo de vida, ela é uma filosofia, ela é uma postura, né? É um olhar diferente para a vida, é um olhar diferente para o mundo. Então, a partir da hora que eu consigo entender que aquilo é meu e que eu posso olhar e ver, porque eu só posso ser responsável pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes. Por que que aquilo me incomoda tanto? Eu só posso ser responsável por mim. Então, a hora que eu consigo, através das técnicas adequadas, né, levar essa reflexão, essa postura de autorresponsabilidade, as soluções elas vêm. Porque eu falo muito, Georgia, que só quem faz parte do conflito é capaz de criar a solução. Por Sim, mais que um juiz ou que um desembargador traga uma solução, ele vai trazer baseado na lei e não vai trazer sim, baseado na realidade das partes. Não certeza. pode, não pode. E a realidade, né? Eu faço curso com o juiz da Bahia, o Sam Storr, que ele fala muito assim que o essencial é invisível aos autos. Né, parafraseando aí, Pequeno Príncipe. Então, Adorei, o essencial é invisível adorei aos essa. autos, Jorge não está lá. Então Adorei as essa. partes vão litigar eternamente, mas o que Isso, levou elas ao judiciário não está escrito ali. Então elas de vão forma brigar a alguma. vida inteira. Eu falo muito nas minhas audiências de divórcio, minha energia acabou, mas vocês estão me vendo, né? A hora que as partes brigam eternamente, e aí eu às vezes faço uma perguntinha do incômodo. Eu falo, mas como é que vocês conseguem, né? Vocês estão dormindo a três todo dia. Eu falo, pergunto, como assim a três? Falei, você vai dormir com seu cônjuge novo, com seu parceiro novo, mas você leva para a cama o antigo, porque você fica ali ruminando, reclamando, falando mal. Então você dorme a três, você não consegue ter um novo relacionamento. Ai, tá ruim. Gente, tá paralisado. Bruna, Bruna, Bruna.
Vixe, vixe. Será que vai voltar? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Hum, pois é, tô aqui esperando ela também. Bruna, caiu? Vou chamá-la novamente, tá? Deixa ela entrar. Esperar. Aí eu posso ir falando um pouco, não o que ela estava falando, mas dando algumas informações. Como ela estava dizendo, o que que me atinge? Aquilo que me atinge é aquilo que faz parte de mim, porque o outro pode falar o que ele quiser, que faz parte dele, mas o que me atinge é porque fala de mim, não fala só do outro. Então é aí que se encontram os conflitos, aonde eu entendo que quando o outro fala dele, ele também está falando de mim. Só que as pessoas não falam das outras pessoas, elas falam delas mesmas. E aí que entra essa mediação de conflitos, aonde a gente aprende que quando Pedro fala de João, Pedro fala muito mais de Pedro do que de João. Ele está falando dele e não do outro. Então, quando a gente fala de si e não do outro. Então, a gente precisa muitas vezes falar para o outro para poder escutar. E a grande sabedoria está aí, em saber escutar. A gente precisa escutar, entende? Saber e aprender a discernir o que é meu, do que é do outro, e entender que se aquilo me atinge, eu preciso tratar, porque aí é meu. Cadê ela? Bruna? Deixa eu ver aqui. Ela entrou com pedidos aqui. Deixa eu mandar aqui para ela. Mandei um convite para ela. Deve ter acabado da internet lá dela. Já voltamos. Oi, Lilian. Estamos esperando a Bruna voltar. A Bruna, acho que deve ter tido um problema na conexão. Voltou! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bruna, cadê você? Aqui. Convidei. Aê! Acabou a energia aqui no condomínio e aí perdemos até o Que sinal do telefone. beleza! Não sei Que nem alegria! onde paramos, George, onde Ó, paramos? O que que eu eu falei? fiz eu fiz uma Ah, fala enquanto eu estava te aguardando, né? Daquilo que você estava dizendo. Vou voltar no seu, vou falar um pouquinho do que eu falei e vou unir com o que você estava falando para você dar continuidade. Eu falei assim, você perguntou por que o que o outro diz me atinge? Me atinge porque fala de mim, não fala dele. Quando ele fala dele, ou ele fala de mim, ele está falando né, dele mesmo. Só que se aquilo me atinge é porque está falando de mim. Então, os conflitos acontecem, Bruna, quando aquilo que o outro diz que é dele, também é meu, de alguma forma, de mim para o outro, e não do outro para mim. Porque aquilo que vem é sempre o presente. O que o outro me dá é sempre algo que ele dá, que ele oferta, que ele oferece. Agora, como eu recebo, aí vai depender da minha pessoa, entendeu? E aí você estava falando sobre a questão, quando a gente chega a pedir para que um juiz resolva os meus problemas, os meus conflitos, por exemplo, com o meu cônjuge, porque você está falando da gente deitar, né, dormir de a três, que três, sou eu, é. meu novo parceiro, e o antigo, porque eu ainda estou falando, estou pensando, ele ainda está presente ali no processo. Então, quando eu peço para um juiz dar um veredito sobre quem tem razão, quem não tem razão, não é sobre os fatos em si reais, e sim ele vai julgar a partir de um olhar jurídico, a partir da lei.
Então, quem tem direito, quem não tem direito, a partir da lei, e não os fatos realmente do que realmente aconteceram, os delineamentos, né? As histórias, os fatos reais, porque o olhar dele não é dessa realidade de cada um psicológica, mas da realidade factual para a lei. Então, olha só, quando eu chego ao ponto de ter que pedir para um juiz resolver o meu problema, porque eu não consigo me resolver com o meu próprio cônjuge sobre as nossas questões, para mim é muito mais a gente resolver lá com a psicóloga, né, vamos dizer, ou, né, resolver lá a partir desse olhar, que seja uma constelação, seja com esse olhar sistêmico, ou mesmo, né, procurar uma psicoterapia de casais para poder cuidar dessas questões das quais a gente não sabe falar, que são nossas, minha pessoal, do outro pessoal, e que entra em conflito no meio da gente. E que às vezes as crianças estão nesse meio, né, também, né, Bruna? Acho que a gente tem que Pegando um lembrar gancho disso nas também. crianças, Jorge, o que que acontece já com o olhar da constelação? Quando os pais terceirizam essa decisão e ficam ali brigando, eles se enfraquecem diante dos filhos, porque os filhos percebem que eles também são pequenos Crianças. e que quem tem os pais também são pequenos, também são crianças, e quem tem autoridade é um terceiro, que Isso. é um juiz. E aí isso Perfeito. enfraquece as Nossa, relações, demais. isso traz conflitos nessas relações. Sim. Então, assim, o que que eu falo? É, as partes têm que estar dispostas, né, a assumir essa autorresponsabilidade, fazer esse trabalho de autoconhecimento. E aí eu faço, né, dentro do consultório, toda essa mediação extrajudicial, seja para o divórcio, para definir guarda, partilha, rever pensão alimentícia. Mas se quer litigar, aí eu tenho que indicar, mas eu não faço a parte do litígio. Eu faço essa parte que vai de encontro até com esse propósito do Instituto, né? Que é esse olhar respeitoso, afetuoso, sem julgamento das partes, mas para acolher e facilitar esse processo de autoconhecimento para que eles possam ser protagonistas da própria história. Você vê, poder retomar esse lugar. E você dizendo, eu fiquei pensando, o que eu falo aqui no consultório sempre para os pais que chegam assim, eu tive que bater, eu tive que, né, punir a criança, colocar de castigo, fazer aquilo. Quando a gente pune, quando a gente põe de castigo, quando a gente grita, né, a gente vai apelando para esse lugar do autoritarismo, de ser autoritário, vai fazer porque vai fazer, tem que fazer. O que a gente está dizendo? Porque a gente está se sentindo pequeno, criança, diante daquela criança. E a criança percebe quando a criança vem se impor. Se eu sou um pai ou uma mãe que tem esse lugar de autoridade sobre a vida do filho, quer dizer, eu sou uma adulta diante de uma criança e a criança ela recebe a minha ordem, recebe o meu pedido, recebe o meu afeto de forma a obedecer, realmente a fazer ou a entender o que precisa ser feito. E ela faz, ela entende que eu sou uma adulta conduzindo uma criança. Se eu sou uma criança conduzindo outra criança, ele não escuta, ele não vai obedecer. E aí entra um novo conflito entre pais e filhos, Eu aonde ia o trazer isso. autoritarismo entra no lugar da autoridade. Então os pais me perguntam: como ter autoridade diante dos meus filhos? Cresça, Sendo cresça adulto. você, para que ele possa perceber que você cresceu e que você é o adulto da relação. Porque idade cronológica não transforma as pessoas em adultos emocionais. A gente não deixa de Georgia, ser e criança dentro da, emocionalmente, né, Bruna? não, e dentro da constelação a gente vê um pouquinho de outras complicações, talvez você veja também, mas a gente vê essas crianças, quando elas resolvem assumir esse papel de adulto, já que os pais não estão nesse Nossa, lugar ainda de tem isso. adultos, aí o que que Verdade. acontece que a gente percebe, né? A gente percebe pelas constelações, desenvolvimento de sintomas, de doenças, Nossa, de estar demais. assumindo papéis, de estar assumindo dores, porque a criança ela traz algo, a criança tem um amor muito puro e muito grandioso. E quando ela vê os pais em conflitos ou os pais não assumindo seus papéis de adultos, elas, né, na teoria de Bert, né, é como se ela olhasse para os pais e falasse assim: eu por você, eu vivo isso no seu lugar. É um amor Nossa, tão grandioso que ela acredita que se ela vivenciar aquela experiência negativa no lugar do genitor, ela está livrando o genitor de viver aquilo. Mas é um amor inocente, um amor infantil. Mas ela é capaz de dar a vida
para ver esses genitores bens. Bruna, Então, o e o que 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 importa? acontece? O que que acontece? Aí esses pais olham com maldade ou com malícia o comportamento da criança. Eu E é vejo um muito isso amor, aqui. é um Só amor que é cego, amor puro, cego, incondicional, de um amor. dependência. E eles ficam vendo como se a criança estivesse querendo tirá-las do, sabe assim, competindo com elas. E essa criança não quer competir, ela está pedindo, é justamente quando ela bate de frente, ela está dizendo, por favor, assume o lugar. É teu, não é meu, É, me tira daqui, é. me conduza. E não fique eu tendo que conduzi-los. É isso mesmo, Por isso que eu gosto, Jorge, quando me é isso procuram, né, mesmo. para poder constelar alguma criança, eu falo, vamos olhar, a gente sempre começa pelos pais. Sim. Para que os pais possam entender o seu lugar, o seu papel, entender de onde está vindo esse conflito da criança, para que ele possa, através, até eu uso a expressão, né, descortinamento no meu método, para que ela Uhum. possa, então, enxergar o que está oculto ali, para que Sim. esse adulto, então, porque eu falo que depois que vê, não tem jeito de desver. Na hora que a Né? gente vê o que está por trás, não tem jeito de desver, né, Georgia? Não Então é sei. preciso olhar com amor. Então, assim, Sim. não basta só. Eu acredito assim, como eu trouxe no começo, o mundo é feito de conflitos, não precisam necessariamente ser destrutivos, porque tudo, se a gente, né, por exemplo, você às vezes queria estar na academia agora, mas aí você está aqui comigo, então você teria um conflito. Vou para academia, eu vou fazer a live, são escolhas. Então, o conflito são escolhas. Sim. E aí a gente põe na Sim. balança e faz essas escolhas. Não necessariamente são negativos, mas a hora que a gente consegue escolher, entender o que está motivando a gente passa a ser protagonista disso tudo. E aí fica mais fácil de fazer essas escolhas. E é isso que a gente traz, né, com a constelação e com a mediação extrajudicial. E Essa aí eu pensei assim, autoridade. sim, aí olha só que barato. Aí você falou isso, eu pensei, né? E quando que a gente reconhece que a gente ainda não cresceu o suficiente, que a gente ainda não está nesse lugar de assumir essa responsabilidade pelas escolhas que a gente faz? A partir do momento que a gente se culpa, que a gente culpa o outro, que a gente se vitimiza diante dos conflitos. Então, os conflitos, como você estava dizendo, Bruna, eles servem para que a gente possa se alertar, para que a gente possa se enxergar lá na relação com o outro, mas enxergar aquilo que tem dentro da gente, aquilo que está aqui, né? Como dizem, latente, pedindo, querendo sair, querendo aparecer. E não aparece simplesmente em mim, pode aparecer como sintomas, né? No meu próprio corpo, na minha própria forma de ver e de sentir. Mas geralmente quando chega, né, lá para você lá na mediação, já está lá projetado isso no outro, adoecido na relação com o outro, e aí eu observo o quanto eu culpo, o quanto eu me culpo, ou o quanto eu responsabilizo, eu vou dizer assim, o outro pela minha própria vida. E aí, quando que eu cresço? Quando eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas, pela minha própria vida, por aquilo que eu então decidi viver. Então, eu decidir estar num lugar de responsabilidade e não de culpa nem de culpar, faz de mim já passar para uma nova etapa. Georgia, esse lugar de responsabilidade, ele é tão grandioso e é tão delicado porque as pessoas não aceitam isso. E, bom, Não cresceram, eu faço Bruna, não muitas cresceram. audiências de família onde existem medidas protetivas, né? E assim, É. o que que eu delicadamente tento levar às partes? No relacionamento, as duas partes são responsáveis pelo sucesso ou pelo insucesso. Uhum, Não necessariamente 50-50, mas quando a gente tem né, um relacionamento que houve violência, qual é a responsabilidade da outra parte? uhum. Ah, só o outro é responsável. Não. Vamos imaginar no meu caso, então, a minha responsabilidade seria eu escolhi aquela pessoa. Essa é a minha responsabilidade. Eu fui lá andando com meu pezinho, escolhi aquela pessoa. Por alguma coisa eu me conectei a algo dela. Então, a partir da hora que as pessoas entendem que elas se conectaram com uma outra pessoa que elas escolheram de livre e espontânea vontade, essa é a responsabilidade dela. A agressividade, a violência é da outra pessoa. Mas a minha é ter escolhido aquela pessoa. E o que é que eu vou fazer com isso agora? Então eu vou olhar Eu para preciso dentro tomar de para mim, mim e né? entender por que que eu escolhi Isso, aquilo, isso. o que me conectou lá, para que eu não faça uma nova escolha igualzinha novamente. Então, assim, a partir da hora que a gente assume só o que é nosso, mas assume,
fica mais fácil dessa caminhada, fica mais Só fácil de começa a crescer. caminhada, né, Bruna? Só começa. É Ah, aí que começa a eu caminhada, aprendi no patchwork que quando a gente começa a caminhada, a gente já fez 50%. A gente já né? aceitou que tem que caminhar. É. Aceitou que a responsabilidade da nossa vida é nossa. Não é porque a nossa mãe, não é porque é nosso pai, não é porque o fulano, não é porque o ciclano, porque eu tive Você filho, porque eu falou fiz. nosso pai, Não. nossa mãe. Tem uma coisa tão linda que Bert traz, Georgia. Hum. Ah, eu nasci e aí minha mãe me doou. Sua mãe te deu tudo, ela Você te deu a vida. nasceu! Pega a vida e vai embora, você nasceu. O resto, Nasceu! qualquer um pode te dar. Né? Doeu, doeu. Mas teto alguém pode te dar, comida alguém pode te dar, estudo alguém Sim, pode te dar. A vida não, só aquele pai e aquela mãe. sim. Então, assim, enquanto é criança, é sofrido, tem muita dor, mas quando você é adulto, não dá para ficar sempre culpando. Ele só deu o que eles tinham para dar. Pega aquela vida, toma ela, porque essa não tem jeito de outra pessoa A dar. vida é sua, A vida é não é sua, deles. é a vida, Ela é né? É assim, algo sua. único. E pega aquela vida e segue. Então, assim, é lindo esse olhar de Bert, mas ele incomoda muito. Por que que ele incomoda? Porque ele traz autorresponsabilidade. Isso. E por isso que às vezes é tão criticado, porque ele volta a gente para o nosso lugar, sem vitimismo. Sim. Sim. Porque a partir daí, Bruna, enquanto a gente não assume esse lugar que é nosso e cria um sentimento, porque gratidão ela é um sentimento, não tem o que fazer. Gratidão simplesmente a gente sente por estarmos aqui, vivos, por termos tido essa oportunidade de estarmos aqui. Vivos. A vida é nossa, não é dele, não é dela, não é de ninguém, a não ser minha. A minha vida é minha. A minha própria filha, vamos dizer, eu dei, né, dei essa a oportunidade para ela estar aqui, mas a vida é dela. Eu falo isso para ela todos os dias. Filha, não tem o que eu fazer por você. É você por você. O que que eu posso fazer? Eu posso te levar para a escola, eu posso te acordar, fazer um café da manhã, eu posso te oferecer uma casa, te oferecer uma bolsa. Mas quem tem que estudar? O sucesso seu é seu. Não tem como eu fazer por você. Eu caminhar o seu caminho por você. Aí aquela história, mamãe, mas eu vou caminhar pelo caminho que você caminhar. Tá tudo certo. Então, o que que a gente tem que fazer? Dar o exemplo, é justamente caminharei se quiser, bora. Mas você vai caminhar com as tuas pernas. Eu não vou colocar você nas minhas costas, nem vou carregar você no colo. Já passou a fase, já passou o tempo. Ela Já tem passou a 16 fase anos. do Você tem os colo, meninos né? tudo grande também, né, Bruno? Assim, só o Henrique, mas os outros já estão tudo grande caminhando com as próprias pernas. Então, tá grande, tá caminhando, tá tudo certo. E eu estou observando. Não é assim? Então, É um essa olhar novo. responsabilidade, ela é o início de tudo, a gente entender que somos responsáveis e esse sentimento de gratidão, ele nos tranquiliza para que a gente possa andar na nossa vida, ele é essencial, porque o nosso pai e nossa mãe não tem que ser super-herói. Estava falando agora aqui com um paciente sentado aqui na mesa, agora mesmo, última sessão, tem 6 anos de idade. Ele falando assim, tia, então qual a diferença? Porque ele falando dos medos dele. A diferença eu tenho medo do escuro. Eu falei, o escuro, olha aqui debaixo da cadeira, o escuro está aqui presente, ele vive pregado no seu pele. Como assim? É a minha sombra. Eu falei, pois é, se você tira a luz, o escuro está aí. Se você acende a luz, o escuro está aí. Então ele está sempre presente. Você tem medo do quê? Ah, então é do Sombras. fantasma. É do fantasma. Olha só, é do fantasma. Eu falei, fantasma? Fantasma existe? Existe aonde, né? Aqui na nossa imaginação, aqui dentro da gente ele pode existir, mas do lado de fora, que fantasmas são esses? Ele tem 6 anos, você vê, ele ainda está em constituição psíquica, ele ainda está construindo. Aí ele parou, pensou, não faz sentido, né, tia? É aquela pessoa que põe um lençol em cima e sai fazendo burro? É uma pessoa, você tem medo de uma pessoa assim? Não, não faz sentido. Você mora num prédio, você mora assim, tal, tudo, né, protegido, 11º andar. Quem que vai aparecer no meio do escuro? O Homem-Aranha? Ele morreu de rir de mim. Eu falei, pois é, você entende que existem medos que não são medos que são fundados em algo da realidade. Então, vamos olhar para a realidade como é e aquilo que construí aqui na minha fantasia. E a partir do momento que eu cresço e amadureço, Bruno, e assumo as responsabilidades da minha vida, estou falando isso porque a gente consegue fazer essa diferenciação entre o que é realidade e o que é realidade aqui dentro, o que faz parte da minha construção, da minha fantasia. E quando a gente faz essa diferenciação, nossa, é uma libertação. A gente tem medo do quê? É uma Você entende? libertação. Eu tenho Eu feito tenho esse medo da trabalho cobra no que vai picar meu patchwork. pé. É.
Eu posso ter medo do ladrão que vai me roubar É, porque eu tô no lugar errado, na hora errada, assim, entendeu? Se eu cuido da minha, né, da minha proteção, se eu cuido da minha segurança e tudo mais, qual é o medo? A gente que é o, tem que ter coragem de é, viver a mas isso vida. daí eu tenho feito, Jorge, tenho estimulado também as pessoas a fazer uma revisão diária desses sentimentos, né? O que que Uhum. provocou a minha reação? Que sentimentos que vieram à tona na hora que eu tive essa reação, né? Sim, O que que me, para poder estar saindo desse lugar, dessas coisas que a gente acredita que são, medo de quê? Raiva de quê? Raiva por quê? né? Conversamos aqui, a gente está falando dos monstrinhos das, né, das cores, das emoções aqui. Então, assim, falar das nossas emoções parece que a gente é meio analfabeto, né? Tem hora, Bruna, a E você gente veio falar da depara com criança, né, isso. Georgia? É, Vocês criaram um ambiente para a família, né? Eu acho tão importante quando toda a família aceita envolver nesse processo terapêutico, né? Não só sim. a criança, porque ela tá inserida num contexto familiar É, que são feitos de pessoas, são feitos de seres humanos. é. E o Bert traz muito para a gente o seguinte, que a gente não está pronto, a gente não é perfeito, porque se a gente tivesse pronto, sem nada para crescer e aprender, então a gente não tava, a gente precisava nem ter mais Tava nem relacionamentos e a gente nascer, estava né? pronto para morrer. Ou seja, todos os contextos existem conflitos, conflitos mais intensos, conflitos menos intensos. Mas se a gente consegue trazer isso, né, para dentro do consultório, para dentro do ambiente que vocês criaram, né, tão acolhedor e trabalhar esses sentimentos sem julgamentos, acho que a família ela flui de uma maneira mais leve. A Linda está falando aqui, Bruna, como eu faço para conseguir uma vaga? Uma vaga para mediação, para constelação, qualquer coisa, só entrar em contato comigo ou com o Instituto Afeto que as meninas marcam. Tá vendo? Aí, ó, só ligar aqui, fala com a Vivi, né, repassa, marca um horário com a Bruna para você poder também conseguir ter esse cuidado afetuoso, esse acolhimento e esse entendimento das suas emoções, de tudo isso que você tem vivido na sua vida e que tanto a psicologia sistêmica quanto a constelação familiar, por meio da Bruna, porque tem muito disso, não é só uma teoria, mas é também pessoa, né? É a pessoa da Bruna que vai te acolher, porque quem acolhe é gente, né? Quem acolhe é essa sensação que a gente fala, a gente pode ter uma casa, mas a casa pode ser apenas uma casa, ela não é um lar. O lar, quem constitui o lar, são as pessoas que fazem parte desse lar. Então, o nosso setting, né, terapêutico, né, Bruna, ele é constituído não só desse lugar que te acolhe, mas principalmente do nosso coração, do nosso olhar, dos nossos braços que vão estar acolhendo você. Disse tudo. E é isso mesmo, Georgia. Georgia chega Ó, muito para mim pedido de, né, às vezes o genitor pede para diminuir a pensão, é aquela coisa que está sempre entrando na justiça para reduzir pensão, reduzir pensão. E eu sempre chamo as partes para a gente conversar, entender o que está por trás disso tudo, né? O que está levando. E muitas vezes não é a questão financeira, mas a pessoa que está pedindo para fazer essa redução, e várias vezes reduzir essa pensão, contato, Bruno. não, ela quer alguma coisa, ela sente que ainda tem alguma coisa, algum vínculo que a outra parte não deu para ela, falta um reconhecimento. Então, muitas vezes, a hora que eu faço uma dinâmica de constelação com elas, elas conseguem perceber o que está oculto ali, o que está fazendo Nossa, com que elas fantástico. sempre voltem para o judiciário. E elas conseguem entrar num acordo do que é melhor para as crianças, né? E não pensando nelas, mas elas ficam em paz com elas também e aí conseguem olhar para os filhos e decidir qual o valor ideal que é bom para aquelas crianças, para os filhos. Então, assim, são muitas técnicas, são muitas situações que a gente consegue, através né, da mediação sistêmica, acolher, sem julgamentos, porque eu falo que sem julgamentos é muito lindo. Essa postura da mediação e da constelação, essa postura sem julgamentos, mas simplesmente de facilitar o processo da outra parte. Maravilhoso a gente falar mediação sistêmica, né, gente? Olha só. E por meio dessa técnica e desse olhar da constelação familiar. Então, Bruna, a gente precisa ir encerrando. Eu vou falar e você vai então encerrar dizendo algo que você, né, aí dentro
do seu trabalho, dentro do seu olhar, dentro do seu coração, você querer dizer pra gente. Só vou dizer assim, gente, a Bruna trabalha aqui também com a gente no Instituto Afeto, ela tá aqui, ela faz parte desse lugar que foi feito para você, para sua família, para todos vocês, para que a cura, para que o afeto, para que o amor possa fazer a diferença nesse mundo, né, Bruna? Com você. Jorge, obrigada pela acolhida, obrigada por ser uma profissional que faz parte do Instituto Afeto. E o propósito de vocês foi muito de encontro ao meu, né? De acolher as famílias em todas as suas demandas, com amor, com afeto, sem julgamento, para facilitar a jornada das pessoas. E é para isso que eu estou aqui também. Oh. E fica aí, como é que é aquela frase que você parafraseou que foi fantástica? Você lembra? O Do juiz? essencial é invisível aos autos. O essencial é invisível aos altos, gente, mas ele é visto com o coração e com A toda essa teoria alma. que a gente estuda e que traz a nossa alma, né, de encontro com a alma do outro. Viu, gente? Muito obrigada pela audiência, obrigado por todos que estão aí. Essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível para quem quiser assistir desde o início e entender um pouco mais. Bruna Drummond esteve aqui com a gente hoje e falou sobre transformando conflitos e padrões familiares com a mediação sistêmica e a constelação, como a constelação, né, familiar e a mediação sistêmica podem mudar as relações. Um beijo. Obrigado, Bruna, por Beijo. tudo. Eu que Valeu. agradeço. Um beijo. Boa Beijo. noite. Gente, esteja sempre com a gente, viu? Toda semana, todas as terças à noite, nós vamos ter uma live trazendo um profissional do Instituto Afeto para poder falar para vocês. E fiquem de olho no Papo de Família. Um, um programa que a gente está aí desenvolvendo para oferecer para vocês um lugar para a gente poder conversar, para orientar vocês sobre esse dia a dia em família, tá bom? Esteja com a gente no Papo de Família. E também nos acompanhando aqui nas redes, no Instagram, com Pílulas de Afeto, onde cada um dos nossos profissionais também vão estar falando um pouquinho sobre o que eles fazem, sobre dicas importantes sobre a vida em família, relação pais e filhos, filhos, crianças, desenvolvimento infantil, gravidez, parto, puerpério, tudo isso que se passa, né, entre pessoas, entre seres humanos, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada.